Capítulo 9. O sol se esconde rápido. Marcelo Pérez de Castilho foi o primeiro a acordar na manhã seguinte ao acidente. O primeiro a demonstrar personalidade e determinação. Até onde a memória alcançava, não era justamente isso que diziam os irmãos cristãos quando ele era criança? Ele sempre esteve muito ligado à escola, tanto que seu pai foi o arquiteto responsável pela sede definitiva. Abriu a parede improvisada no rombo traseiro e saiu da fuselagem, dando de cara com as montanhas de gelo que não acabavam nunca. Ficou mais impressionado que na tarde anterior, quando nevava e não era possível enxergar o horizonte. Resolveu distribuir funções. A equipe médica seria formada pelos estudantes de medicina Roberto Canessa, Gustavo Cerbino e Diego Storm, assim como Liliana Metol, que com sua voz suave transmitia mais conforto que os remédios que não existiam. Harley, Paz e Nicolite cuidaram de fazer adaptações no tubo partido da fuselagem. Os primos Strout, esses já estavam analisando a possibilidade de resolver o mais urgente, como derreter neve para produzir água. Já o próprio Marcelo se encarregaria de algo especial numa situação como essa. Ajudar a todos, estar em todos os lados, ser a esperança, dedicar-se mais do que todos, tornar-se um exemplo. Canessa o informou que mais 2 tinham morrido durante a noite, Pâncio Abal e Graziela Mariani. O capitão impôs a si mesmo um lema: não esmorecer. Pede a 2 pessoas do grupo para procurarem nas malas objetos úteis e alimentos, enquanto os mais novos fazem perguntas para as quais ele não tem resposta. Quando vai chegar o resgate? Quanto falta para voltarmos para casa? Caso o resgate demorasse e eles tivessem de passar mais uma noite dentro do tubo do aparelho, seria necessário vedar melhor o rombo para evitar as rajadas de vento, o frio e a neve, que quase os matam na primeira noite. Marcelo e Roy Harley se põem a tampar o rombo com assentos e com as malas, que estão espalhadas por todo o lado. Depois acrescentam uma porta quebrada e a parede rachada que separava o compartimento de bagagens. Aquele 14 de outubro foi um dia de falsas expectativas. Como estavam convencidos de que se encontravam onde na verdade não estavam, todos achavam que a qualquer momento viriam buscá-los, o que os impediu de serem dominados pelo pânico e evitou a histeria da noite anterior. O ponteiro do altímetro do avião marcava 2.134 metros. Não imaginavam que, com o choque, ele mostrava um número qualquer. No meio da manhã, após esforços descomunais, haviam arrumado minimamente o interior da fuselagem. Marcelo pediu que escrevessem com pegadas na neve a sigla SOS. Depois fizeram uma cruz comprida. Ao caminhar pisando com força na neve macia, produziam marcas que afundavam até chegar aproximadamente a 20 centímetros. O outro grupo havia terminado de reunir os apetrechos úteis e os víveres que havia a bordo. O balanço foi nulo. Placas amassadas, 2 garrafas inteiras e várias quebradas, 4 isqueiros, um machado, uma caixa de ferramentas, uma lanterna sem pilhas, um pequeno aparelho de rádio que não funcionava. A comida era mais escassa ainda. 4 latinhas de conservas, entre elas uma de mariscos, bolachas, amendoim coberto de chocolate, 4 barras de chocolate, 4 garrafas de vinho e uma de licor de ouro. O resto eram aflorações de rochas negras nas encostas e um pedaço de avião. Ao meio-dia, Marcelo distribuiu a comida simbólica, sabendo se tratar de uma situação em que os símbolos, que repercutem na mente e nas emoções, eram essenciais. No início, a dieta era composta por uma bolacha, um marisco e um trago de vinho, o que acabou rapidamente. E depois era um pedacinho de chocolate e um gole de vinho ou de licor. A correção, a segurança e a autoridade gentil com que o capitão administrou a alimentação deram o tom do que viria a seguir. À tarde, Roy Harley, Carlitos Paz e Gustavo Nicolite continuavam a arrumar o espaço dentro do avião. A machadadas, Gustavo Nicolite arrancou o biombo e todos os instrumentos que impediam a entrada da área próxima ao compartimento dos pilotos, a mais protegida da fuselagem. Enquanto isso, Adolfo Strout, Gustavo Cerbino e Monte Sabella cuidavam de sepultar os cadáveres que haviam retirado da fuselagem, cavando na neve e cobrindo-os, todos juntos, perto do nariz do avião, junto à roda dianteira. Se alguns dos feridos acabaram morrendo logo nas primeiras horas, outros começavam a dar claros sinais de que iriam sobreviver. Foi o caso de Nando Parrado, que apesar de continuar em coma, já respirava melhor. Canessa e Cerbino o puseram numa parte mais aquecida da fuselagem e o deixaram ali, deitado,
à espera do resgate. Ao cair da tarde, abatidos, todos começam a entrar no avião. A noite seria, mais uma vez, terrível, embora menos arrepiante que a primeira. Na manhã seguinte, o segundo dia após o acidente, os 4 que estavam com fraturas, o Basco Etiábaren, Arturo Nogueira, Pâncio Delgado e Álvaro Mangino, permaneciam dentro da fuselagem e ouviram uma gritaria. Marcelo tinha razão. Eles ouviram nitidamente a passagem de um avião, um jato, voando muito alto. Pâncio e Álvaro, que conseguiam se mover, arrastaram-se até o lado de fora para vê-lo passar, e até mesmo viram claramente quando moveu as asas. Eles tinham sido avistados. Logo em seguida, passou um avião a hélice, mais alto que o primeiro. 1 hora mais tarde, eles avistaram, muito ao longe, um pequeno bimotor. O mecânico Carlos Roque, o único sobrevivente da tripulação, foi taxativo. Garantiu que o movimento das asas do jato, na linguagem da aviação, significava que eles tinham sido vistos. Os outros 2 aviões haviam apenas ratificado a visão do primeiro, e foi mais radical ainda ao emitir o que pareceu ser uma ordem excêntrica. Disse que quando o eminente resgate chegasse, ele seria o porta-voz do grupo, por ser o único tripulante com vida de uma aeronave militar, ao passo que os demais eram passageiros civis que se encontravam sob sua responsabilidade. Mas todos estavam tão contentes que a maioria não prestou atenção. Um dos poucos a ouvi-lo foi Monte Sabella. Percebeu que Carlos Roque estava tendo alucinações, como ocorrera na primeira noite. E embora ele próprio também alimentasse a ilusão de que tinham sido avistados, intimamente duvidava disso. Era experiente em voos com aparelhos pequenos, pois acompanhava o pai em viagens pelo Uruguai, e considerou que os 3 aviões tinham passado alto demais para poder enxergá-los. Além disso, se os tivessem visto, por que não davam a volta nem emitiam sinais explícitos? Como a maioria estava convencida de que haviam sido avistados, eles resolveram comemorar. Afinal de contas, eram protagonistas de um milagre. Tinham sobrevivido a um acidente aéreo na montanha e agora haviam sido localizados. Entraram na fuselagem e tiraram do bagageiro a mala onde o Marcelo guardava os poucos alimentos encontrados. Quando Marcelo os viu, já era tarde, pois tinham devorado metade da reserva. Veio correndo de onde estava, ajudando Javier Metol, e levantou a voz pela primeira vez desde o acidente. Não se podia brincar com a vida dos outros, já que ninguém sabia quanto tempo o socorro levaria para chegar. Era uma ordem taxativa que não podia ser desobedecida. Marcelo continuava pensando no Fairchild disforme, como um meio de transporte que os levaria a algum lugar. No terceiro dia, ouviram sons de aviões, mas para sua surpresa, eles já não passavam acima da fuselagem. Para Daniel Fernandes, era evidente que, embora as buscas prosseguissem, aquela área fora descartada, por já ter sido rastreada sem sucesso. Enquanto isso, tomavam-se as medidas operacionais mais imprescindíveis à sobrevivência. Adolfo percebera naqueles primeiros 2 dias que o que mais os incomodava era a sede, pois derreter a neve dentro da boca machucava a gengiva e a garganta inchava a ponto de não conseguir engolir a saliva. O sistema que criou, então, para derreter neve foi muito simples. Sobre uma chapa metálica do avião dobrada, inclinada para baixo, de frente para o sol, ele depositava uma fina camada de neve, transformando a chapa numa espécie de funil, de onde pingavam as gotas numa garrafa. Em 15 ou 20 minutos, nas poucas horas de sol, chegava a derreter 1 litro de água pura, água de neve, sem gosto de nada, mas que resolvia o problema da hidratação sem ferir a boca e as gengivas. Foram encontradas também outras soluções. Retiraram as almofadas dos assentos, as de debaixo e as do encosto, e distribuíram-se pelo piso, para isolar o metal gelado da fuselagem. Roberto já havia retirado as capas e a tapeçaria dos assentos, que eram de um tecido sintético grosso, azul turquesa, que foram costuradas com finos fios de cobre do circuito elétrico do avião para servir de mantas. Também perceberam que uma questão urgente era retirar os feridos do espaço reduzido de circulação da fuselagem, para que não se pisassem neles. Roberto estudou a rede e os tubos de alumínio usados para acomodar as bagagens. Ajudado por Gustavo, criou com aquilo as redes de deitar, que ficaram penduradas nos bagageiros, e assim permaneceram até que o último dos feridos faleceu. Adolfo percebeu que o reflexo do sol na neve feria os olhos e podia deixá-los cegos. Produziu então os óculos a partir do vidro com um protetor solar que fazia parte do para-brisa dianteiro da cabine dos pilotos, marcando-o com o vidro e quebrando-o.
Com a capa do manual dos motores, que era de plástico, fez a armação recortando-a com uma tesourinha de unha. Costurou-a com fio de cobre e construiu a parte de trás com o cabo elétrico e o elástico das capas dos assentos e dos sutiãs das mulheres. Como não se podia andar na neve sem afundar, escolheu os assentos mais apropriados, com fitas e com cintos de segurança para amarrar nos pés, e fez raquetes para andar na neve. Aproveitaram até mesmo a bola de rugby. Tiraram-lhe o couro e cortaram a parte superior da câmara a fim de usá-la para urinar de noite. Com o tempo, a câmara da bola, cheia de urina, tornou-se algo cobiçado por ser o único objeto quente de que se podia dispor ao longo dos 72 dias que permaneceram na montanha. No quarto dia, já era evidente a decadência dos organismos, desgastados pela fome, pelo frio, pelo mal da altitude, pela angústia e pela falta de sono. Estavam tão extenuados que enjoavam a levantar. Tinham de fazer isso muito devagar, permanecendo imóveis por alguns instantes para depois começarem a se movimentar, pouco a pouco. Nando Parrado foi saindo do coma lentamente, a partir do meio-dia do terceiro dia. Trazia pequenos arranhões do pescoço para baixo, em especial nas mãos e nos joelhos, porém o mais grave era a fratura no crânio, com 4 cortes bastante visíveis. Levou quase 10 horas para despertar do coma, deitado na fuselagem. No começo, enxergava algumas figuras acinzentadas que se moviam, mas não conseguia distingui-las, como se estivessem se movendo numa névoa. Depois, conseguiu identificar alguns rostos: Marcelo, Roberto, Gustavo, e por fim começou a ouvir vozes. Nando se lembrou então de que não estava sozinho no avião. Balbuciou uma pergunta e o informaram que sua mãe havia morrido e que sua irmã Suzy estava gravemente ferida. Quando Suzy morreu em seus braços, Nando não conseguiu verter uma única lágrima, embora nunca tivesse experimentado uma sensação tão desoladora em toda sua vida. Roberto, Gustavo e Carlitos pais foram abraçá-lo. Ninguém dizia nada. Sugeriram-lhe tirar o cadáver da irmã da fuselagem, mas Nando preferiu permanecer com ela por mais uma noite. A partir daí, com seu mundo devastado, Nando entendeu que precisava construí-lo de novo. Como não vivera os primeiros dias de aclimatação na montanha, seu veredito foi imediato e fulminante. Ninguém vai vir atrás de nós. Estamos sozinhos. Cambaleando, o corpo arqueado e arrastando os pés, ele saiu da fuselagem. Monte Sabelo olhou-o surpreso. Nando observou as montanhas insondáveis, com rochas cinzentas e negras incrustadas aqui e ali. Nós precisamos sair daqui, balbuciou. Monte achou que ele estava delirando.